Olá, esse é o podcast Aprenda um Novo Idioma através da Bíblia. Você que quer aprender espanhol, esse é o podcast para você aprender espanhol caminhando através da Bíblia. Assim também você que quer aprender português. Nós vamos a estudar o português, falar espanhol, de maneira que você pueda aprender o português através da Bíblia, ok? Le gustaría aprender o português? Le gustaría? Você gostaria de aprender o espanhol? Então, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Aprenda um Novo Idioma através da Bíblia. Aqui nós vamos caminhar através da Bíblia, aprendendo o idioma espanhol, ok? Se você quer aprender o português, nós aqui vamos fazer uma caminhada através da Bíblia para que você possa aprender o português, ok? Eu sou Hamilton Rodrigues e hoje nós vamos estudar um tema muito interessante. Você pensa que nunca vai necessitar falar o português? Você pensa que nunca vai precisar falar o espanhol? Pois eu quero te contar uma experiência muito interessante nesse podcast, ok? Siga comigo até o final e vamos aprender espanhol através da Bíblia. Muito bem, nós vamos nesse podcast estudar um tema bíblico muito interessante para que podamos aí comparar um no outro para ver as diferenças e saber que há em português, que há no espanhol, para que podamos assim entender um pouquinho de esse novo linguagem, ok? Quero falar para vocês a respeito de uma experiência muito interessante também que eu tive há alguns anos, também numa viagem. E você vai comparar aqui também, nesse podcast, o texto em português, o texto em espanhol, para nós também aprendermos um pouquinho mais do idioma através da Bíblia. Muito bem. Primeiramente, eu quero contar para vocês uma experiência interessante. Eu estava no Panamá, já há muitos anos atrás, uma das primeiras viagens, nas primeiras viagens ao Panamá, e eu estava num determinado lugar, numa loja, e olhando ali algumas coisas interessantes de produtos, não comprei nada, era só para poder distrair um pouco na viagem. E aí estava numa loja e um brasileiro, interessante que tinha um brasileiro na loja, querendo comprar um determinado produto eletrônico, e ele estava usando a expressão que ele queria fazer como ligar o aparelho. E aí ele fazia a canção, eu quero ligar, como ligar, ligar, ligar. E aí eu escutei ele falando em português, eu falei assim, enchufar. Aí assim, enchufar. Muito obrigado. Então, assim somos nós. Muitas vezes nós imaginamos que nós vamos estar numa determinada situação e nunca vamos precisar usar o idioma. Sabe de uma coisa? Possivelmente você vai falar e você não vai conseguir ser entendido. Não vai conseguir ser entendido. Então, é muito importante você estudar, se dedicar, dedicar tempo. É preciso dedicar tempo, né? Se esforçar para aprender algumas expressões básicas, importantes. Essa não é uma expressão talvez tão frequente, né? Enchufar. Então, mas certamente você pode usar de comparações, mudar expressões para que você possa ser entendido, ok? Então, estou aqui comentando sobre um viaje que hice hace algunos años a Panamá e eu estava em uma tienda e um jovem brasileiro, interessante é que era brasileiro, eu ao escutar ele falando, claro que eu identifiquei que era brasileiro, e ele tentava falar, buscando comprar um produto allá naquela tienda, e ele falava sobre como ele usava a seguinte expressão: eu quero ligar, ligar. E o varão que estava allá vendendo, ele não conseguia entender, compreender que era ligar, ligar, que é ligar?
Y ahí entonces, al escuchar el brasileño, yo hablé, enchufar. Así, oh, enchufar. Entonces, solo para que usted entienda, que para usted enchufar, e se você falar enchufar acá em Brasil, nadie vai compreender que enchufar acá em Brasil é ligar, ligar. Enchufar para ustedes, ligar para nós outros, ok? Então, se você vai em algum lugar no exterior que fala espanhol e você quer comprar um produto, você quer fazer ligar o aparelho eletrônico na tomada, então, claro, você não vai conseguir ser entendido, porque ligar para nós é enchufar para eles, ok? Então, é só aqui uma experiência, um exemplo de expressão que muitas vezes nós usamos no nosso país e imaginamos que vamos ser entendidos do outro país e não vamos ser entendidos. E claro, eu quero dizer, para eles mais difícil ainda entender o português do que para nós entender o espanhol. Ok? Entonces aquí solo para que usted entienda que muchas veces usted, hablando su lenguaje allá, al llegar a Brasil, imagina que va a ser compreendido, no será comprendido fácilmente, ok? Muy importante buscar aprender ese nuevo lenguaje para que pueda comunicarse bien y ser comprendido y comprender las personas, ok? Bien, hoy nosotros vamos a estudiar un tema muy interesante que está, déjame aquí poner el texto bíblico, de manera que se pueda comparar los dos textos para nuestra comprensión en ese podcast, ¿ok? Nosotros vamos a leer hoy el texto que está en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, ok? Vamos ver Atos capítulo 19, forma mais correta, mas nós no português brasileiro falamos 19. Correto? Bem correto, é 19, ok? Muito bem, Atos 19, Hechos 19. Hechos 19. Vou ler primeiramente em português, depois ler em espanhol e depois vamos ler versículo, português e espanhol. Vou ler primeiramente em português, depois vou ler em espanhol, depois nós vamos ler versículo e versículo um ao lado do outro, ok? Vamos ler primeiramente em português. Vamos a ler primeiramente em português. Hechos 19. No vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer hasta el versículo, me parece que el versículo 12, hasta el versículo 12, ¿ok? Vamos allá, primeiramente em português. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados, então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam.
Estes eram, ao todo, uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam de seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Muito interessante texto, muito interessante. Mas eu quero aqui fazer uma observação que já fiz em outro podcast. Nós não estamos aqui propondo, apresentando um curso bíblico. Não é o nosso propósito aqui apresentar e fazer um curso bíblico. Nosso propósito aqui é somente a leitura do texto bíblico, que é familiar a nós, leitura do texto bíblico, comparação do português com o espanhol, através da Bíblia, para nós aprendermos um novo idioma, ok? Apenas leitura do texto bíblico, sem nenhum interesse em aprofundar no conteúdo bíblico, ok? Vamos lá. Mais uma vez, aqui quero apresentar-lhes uma observação muito interessante. Nós não estamos aqui apresentando um curso bíblico. Não queremos aqui profundizar no conteúdo bíblico. Nós estamos aqui solamente para ler o texto bíblico em português, ler o texto bíblico em espanhol e comparar para aprender um novo linguagem. Solamente isso, não para profundizar em conteúdo bíblico, ok? Vamos agora ler o texto em espanhol. Hechos, capítulo 19, que dice: Aconteció que, entretanto que Apolos estava em Corinto, Paulo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres.
Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Qué lindo, qué texto lindo para nosotros entender un poquito del portugués y del español. Ok, vamos ahora versículo por versículo, português e espanhol, e comparar e mostrar a usted los detalles de cada texto, ¿ok? Primeramente en portugués, después en el español. Vamos allá. Versículo 1. Em português, primeiramente. Então, vamos agora, depois da leitura em português e em espanhol, vamos agora ver versículo por versículo para a nossa comparação, ok? Para a gente entender aí os detalhes, as diferenças, as semelhanças. Vamos lá. Primeiramente em português. Vamos a ler primeiramente em português, depois em espanhol. Vamos allá. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Interessante. Vamos agora ver en el espanhol. Vamos a ver esse versículo e vamos a ver os detalhes entre cada um. Aconteceu que, entretanto, que Apolos estava em Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Interessante. Vamos olhar? Aconteceu. Aconteceu é lo mesmo que aconteceu. Aconteceu. Aconteceu, aconteceu. Ou aqui em português está sucedeu. Sucedeu, aconteceu, aconteceu. Ok? Vamos olhar. Aconteceu que, entretanto, que Apolos estava em Corinto. Veja que estava em espanhol, esse tempo verbal, ele termina em BA, estaba. Para você que habla espanhol,
quando termina esse tempo verbal, estava, em português, estava. Estava, ok? Apolos estava em Corinto. Apolo estava em Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores. Paulo, tendo passado por todas as regiões. Regiones es regiões. Regiões. Regiones. Regiones. Veja bem, você que quer falar espanhol, o R no início ele é dobrado. Re, 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 e o som do G e o som do J tem o som do nosso R dobrado. Regiones, regiones, regiones superiores. Mira usted que habla espanhol. Regiões. Há um sonido como se fuera por la nariz. Regiões. Regiões. Tendo passado por todas as regiões superiores. Veja, mira que superiores é o mesmo em português e em espanhol, ok? Superiores, superiores. Tendo passado por todas as regiões superiores, después de recorrer las regiones superiores. Vino a Éfeso. Vino em português é veio. Vino é veio. Veio é o mesmo que chegar. Veio, chegou. Veio, chegou. Veio é o mesmo que chegou ou chegou. Ok? Por isso que está vindo a Éfeso, chegou a Éfeso. Vindo a Éfeso. Veio a Éfeso. Ok? Então, se vindo, chegou. Vindo a Éfeso, chegou a Éfeso. E adiando a certos discípulos. Adiando. Adiando é achando. Quase sempre, do que eu me recordo, achando, esse chando em espanhol vai ser liando, com 2 L's, liando. Toda vez que você tuviera doble L em português vai ser esse sonido sh, CH, CH é sh, ok? Achando e achando e adiando a certos discípulos e achando ali alguns discípulos. Ok? Versículo 1, vamos ao versículo 2. Português. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Vamos ao espanhol. Vamos ao espanhol. Les dijo: recibisteis el Espírito Santo quando creísteis? E ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espírito Santo. Ok? Aqui expressões muito interessantes.
com alguns detalhes que é importante entender, ok? Disse-lhes, les dijo, disse, dijo, disse, dijo, dijo para ustedes, disse, disse, disse para nós, dijo para eles, dijo para eles, ok? Disse-lhes, les dijo, recebestes, recebisteis, recebestes, recebisteis. Veja que vai ser quase sempre com essa terminação verbal, com essa terminação em português, vai ser essa terminação em espanhol. Recebestes, recebisteis, recebisteis. Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes, recebisteis o Espírito Santo quando creisteis, crestes, creisteis, creisteis, crestes. E eles disseram-lhe, e eles disseram-lhe, e eles lhe dijeron, e eles lhe dijeron, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, ni siquiera hemos oído se há Espírito Santo. Aqui nós não vamos a comparar muita coisa, porque aí há detalhes da gramática em português, da gramática em espanhol, que nós não nos vamos a detener aqui, ok? Pero guarda isso em sua mente. Guarda, esse é muito importante. Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Ni sequer hemos ouído. Ouvimos, hemos ouído. Ouvimos, hemos ouído. Se há Espírito Santo, que haja, ai, es, haja. Haja, es, ai. Ni sequer hemos ouído se há Espírito Santo. Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Muito bem, versículo 3. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, do batismo de João. Ok? João, João. Sale como se fuera por la nariz. João. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Entonces dijo, em que pues fuisteis bautizados? E eles dijeron, en el bautismo de Juan. Juan. Toma atenção. João, Juan. Juan. Ok? Juan. Não é João, não. É Juan. Em que, pues, fuisteis bautizados? Em que sois batizados? Batizados. Em que, pues, fuisteis bautizados. Veja que o som do Z, né, bautizados, né, bautizados, né, bautizados, bautizados. O som do Z é como se fosse o nosso S. Bautizados, ok? E o sonido de la Z para ustedes, para nós outros, é outro sonido. Para ustedes tem um sonido como se fosse bautizados. Ok? Para nós outros é bautizados, bautizados, ou seja, batizados, perdão, batizados. Para português, é batizados. Em espanhol, bautizados. Ok? Vamos allá.
Mas Paulo disse, certamente certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Vamos ao espanhol. Dijo Pablo, dijo Pablo, Juan bautizou, não é bautizou com bautismo, não é bautismo, por favor, não é bautismo, é bautismo de arrependimento. Não é arrependimento, é arrependimento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel, não é em aquele, é en aquel que vendría después de él, esto es, em Jesús el Cristo. Entenda usted como está el portugués, que é muito diferente como está no espanhol, ok? Mas Paulo disse, certamente, João batizou com o batismo do arrependimento. Não é arrependimento. Não é arrependimento. É arrependimento. Dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Isto é, em Jesus, não é Jesus, é Jesus Cristo. Versículo 5, vamos ao versículo 5, ok? E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 5. Quando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Quando ouviram. Português, ouviram. Espanhol, oyeron. Esto foram batizados, foram bautizados en el nombre del Señor Jesús. En el nombre, em nome do Senhor Jesus. En el nombre del Señor Jesús. Versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Versículo 6. E habiendo-les impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ok? Vamos agora nos detalhes. E
impondo-lhes Paulo as mãos, e impondo-lhes Paulo as mãos, e havendo-lhes impuesto Pablo las manos, impondo-lhes Paulo as mãos, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espírito Santo, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam, e falavam línguas e profetizavam, hablavam em línguas, não é hablavam em línguas, e profetizavam. Versículo 7. E estes eram ao todo uns 12 varões. E estes eram ao todo uns 12 varões. Eram por todos uns 12 hombres. 12. Veja que 12 em espanhol é doce. Mira que 12 para ustedes em português é 12. Ok? 12. Ok? 12 varões. 12 homens. Porque aqui em espanhol está 12 hombres. Ok? Vamos ao versículo 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Versículo 8. E entrando Pablo em la sinagoga, habló com denuedo, ok? Ousadamente, denuedo. E entrando na sinagoga, e entrando Paulo em la sinagoga, e entrando na sinagoga, falou ousadamente, habló com denuedo, por espaço de 3 meses, por espaço de 3 meses, por espaço de 3 meses. Veja que meses não é meses. Em espanhol não tem esse sentido de z, não tem esse som, ok? Meses, por espaço de 3 meses. Discutiendo e persuadiendo acerca del reino de Dios. Disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Vamos ao versículo 9. Versículo 9. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Ok? Versículo 9, que dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud
Não é multitude. Não é multitude. É multitud. Multitud. Se apartou Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Ok? Entienda los detalles para no se equivocar. Versículo 10. Versículo 10. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Versículo 10. Assim continuou por espaço de 2 anos. Espaço, em português, espacio en el español. Así continuó por espacio de 2 años. 2 años, 2 anos. 2 anos. Por espacio de 2 años. Por espaço de 2 anos. De maneira que todos os que habitavam en Ásia, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, judios, não é judios, é judios, e gregos, judios e gregos, judeus, gregos. De maneira que todos os que habitavam na Ásia, judios e gregos, ouviram, a palavra do Senhor Jesus. Ouviram a palavra do Senhor Jesus. Vamos ao versículo 11. Versículo 11 e versículo 12, já para terminar. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que habitava... Não, perdão. Versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E hacía é fazia. E hacía Deus milagros, maravilhas, milagros extraordinários por mano de Paulo. Extraordinários por mano de Paulo. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. De tal maneira, de sorte, de tal maneira, de sorte, de tal maneira também, pode ser de tal maneira, de sorte, de tal maneira, de sorte, de tal maneira que aún se levavam, que até os lenços e aventais se levavam, se levavam a los enfermos, los paños, ok? Los paños o delantales de su cuerpo. Até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, a los
enfermos, e as enfermidades fugiam deles. E las enfermedades, não é enfermedades, 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 se iban de ellos, e los espíritus malos salían, e os espíritus malignos, saliam. Ok? Este foi o nosso podcast, Aprendendo um Idioma através da Bíblia. Este é nosso podcast, Aprendendo el Português, um novo linguagem através da Bíblia. Que você envie seu comentário, sua nota e sua pergunta, porque será muito, muito importante para nós para poder melhorar cada dia mais nosso trabalho, nosso podcast, ok? Que Deus o bendiga, felicidades. Que você mande também seu comentário, vai ser muito importante para nós melhorarmos cada dia mais o nosso trabalho, ok? Felicidades, Deus te abençoe.